Olá, boa noite, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui no Identidade e nós estamos indo para o nosso último programa do ano, hein? Quantas histórias lindas a gente escutou aqui nessa sala, não é verdade? Eu quero começar aqui então agradecendo pela sua companhia durante todo o ano de 2024 e pela oportunidade de ter você aqui comigo sempre. No programa de hoje nós vamos conhecer uma história de superação que vai te tocar profundamente. A Cleide Evelyn nasceu em meio a uma tragédia, mas ao invés de ser definida pela dor, ela escolheu transformar a sua história em um poderoso legado de amor e de acolhimento. Hoje, com o Instituto Juntos Brasil, ela impacta a vida de muitas pessoas com sua missão, levar esperança e cuidado para as comunidades. Vou fazer uma pausa rápida de 30 segundos e na volta a Cleide Evelyn já vai estar aqui comigo, então eu te espero. Cleide Evelyn é uma mulher que carrega uma história de dor, resiliência e transformação. Foi criada com muito amor e cresceu conhecendo toda a verdade sobre o seu passado, mas escolheu o caminho do perdão e da superação. Ela transformou a sua dor em força e sua rejeição em uma missão de acolhimento. Hoje, à frente do Instituto Juntos Brasil, ela já impactou a vida de mais de 7.000 pessoas, levando esperança às comunidades mais vulneráveis do Brasil e também na África. E hoje ela está aqui para nos contar detalhes desta trajetória inspiradora. Seja bem-vinda, Evelyn, aqui ao Identidade. Muito obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui com vocês, contando mais um pouquinho dessa história, entre tantas que você já nos deu o privilégio de ouvir também. Verdade, é uma história muito bonita e a gente estava aqui falando que vai fechar o ano com chave de ouro. Sim. Agora, a sua história começa de uma forma trágica, porque a sua mãe falece no seu nascimento. Como é que foi crescer com essa história e de que maneira ela impactou a sua vida ali no começo da sua infância? Eu acho que na minha infância eu não tinha tanta noção do que era dividir a data do meu nascimento com a data de morte da minha mãe, né? Mas conforme eu fui crescendo e fui tomando essa consciência, se tornou algo um pouco desconfortável, né? Até pela forma como as pessoas mais próximas, ali principalmente meu pai, né, meu irmão, acabaram lidando com isso, né? Então, você é culpada por esse homicídio, sendo que não foi um homicídio que eu cometi. Então, nesse momento, se tornou um pouquinho mais pesado, mas receber o amor dos meus pais adotivos foi algo extraordinário, ao ponto dessa condenação não ser uma opção, né? Então, eu entendo, né, que estava nos propósitos de Deus que fosse dessa forma, mas foi exatamente por isso que eu entendi que precisava fazer da vida algo que valesse a pena. Então, acho que isso fez total sentido, assim, eu acredito que foi aí que a chave virou e essa culpa não tomou todo o espaço, né, que tinha aqui dentro. E você foi criado com muito amor e carinho, como a gente falou ali na introdução, pelos seus pais adotivos, que são inclusive parentes, né? Porque foram seus tios que adotaram. Exato. Como é que foi esse momento, assim? Quando que a sua tia, seu tio resolveu adotar você? Foi bem no comecinho, assim. Eu nasci muito doente, né? Eu sou um milagre, realmente. Eu nasci morta, eu fiquei 24 minutos sem nenhum sinal vital. Mas Deus se deu ao trabalho de entrar naquela sala e soprar de novo. E após, né, esse momento eu fiquei internada, minha mãe infelizmente faleceu, e eu fiquei internada ainda 3 meses. E aí nesse processo eu tive minha madrinha, Nilde, que acompanhou e esteve ali lado a lado, cuidou de mim, minha tia Nilza, então eu tive uma rede de apoio ali de pessoas que realmente me amaram, né. E aí depois, quando meu pai, depois de 3 meses, né, quando eu recebo alta, meu pai decide não me levar para casa. E eu entendo a dor dele, né? Eu nasci muito parecida com a minha mãe e eu trazia para ele a lembrança de algo que ele tentava superar, que ele tentava esquecer. Então ele decide ali me deixar para adoção e minha mãe Helena, ela pergunta para ele, e a menina, né? E ele fala, não, ela vai ficar no hospital. E ela pergunta para ele, você tem noção que ela nunca vai saber? Ela nunca vai saber que para que ela vivesse, alguém morreu. Ela nunca vai saber que para que ela continuasse viva, ela lutou. Ela nunca vai saber. Então, para que eu soubesse, minha mãe Helena garantiu que teria alguém para me contar. Então, ela me adotou, e aí ela já tinha outros 3 filhos, né, com o meu pai, que é o Joaquim,
E ela me deu esse lugar de filha de novo e a oportunidade de ter alguém para chamar de pai e mãe. E realmente eles me criaram, foi uma vida muito simples, assim, né? A gente não tinha pouquíssimos ou quase nenhum acesso. E foi aí que ela me ensinou que se eu realmente entendesse que eu precisava fazer valer a pena, a vida seria completamente diferente. E foi. E você carrega o nome da sua mãe como homenagem também, né, Evelyn? Isso é muito especial. Como é que foi para você saber isso ao longo da vida? Porque aí você teve alguém que contou a sua história, que você soube lidar com a sua história, que te ajudou, inclusive, a lidar com tudo isso e a transformar isso. O Cleide Evelyn, né? Meu nome ia ser Emily, gente. Emily. E no último minuto de vida da minha mãe, ela muda para Evelyn. E é bom a gente estar nesse espaço cristão confortável, né? Porque eu acredito que no último momento o Espírito Santo soprou, sabe? O nome que eu precisava carregar e... Ela chegou a te pegar no colo, então? Não. Ah, não chegou? Não chegou, não deu tempo. Mas ainda na gestação ela já tinha escolhido o nome? Tinha escolhido Emily. Ela sabia que era uma menina e era o sonho da vida dela, né? Era ter essa menina. E aí ela descobre que está grávida da menina e, enfim, a menina está a caminho. E quando chega o dia dela realizar o maior sonho da vida dela, infelizmente ela não pode viver a completude disso, né? Mas ela já tinha escolhido Emily e ela recebe a notícia ainda na mesa que eu havia nascido morta. E aí ela não tem esse tempo, né, de me pegar no colo, até porque para os médicos eu não viveria, né? Eu já tinha nascido morta. E aí ela vai para UTI e eu volto e aí meu pai vai visitá-la e fala, a menina tá viva. E aí ela pega no braço dele, quando ela recebe a notícia e fala, é uma menina e eu quero Evelyn. Ah, então nesse momento ela mudou ali o seu nome, colocou o nome que... Exato. E aí ela pediu Evelyn e, enfim, depois ela passou muito mal, foi levada de novo para urgência e não resistiu. E aí meu pai, na hora de registrar, ele escolheu me dar o nome dela de presente e aí ficou Cleide Evelyn. Cleide era o nome dela? Cleide era o nome dela. E aí, nesse processo, né, eu tenho mania de segundo nome, porque Cleide, ali com os meus pais, ali mais perto, Cleide sempre foi minha mãe, né? Então, eu sempre fui Evelyn. Mas eu tenho muito orgulho de carregar o nome dela e saber que meu coração só bate hoje por causa dela. Então, é um privilégio ter tido duas mães, né? É verdade. Como as minhas, né? Sou muito privilegiada. Uma que sonhou muito com você e a outra que te educou, te criou com todo amor e carinho. Exatamente. Agora, como é que foi o processo de perdão com seu pai? Porque eu sei que você ainda é menina, adolescente ali, teve um reencontro e um momento de perdoá-lo. Conta pra gente detalhes aí desse momento. Te conto tudinho. Como os meus pais, eles eram irmãos, né? O nosso contato sempre foi muito próximo. Então, eu cresci com meu pai. Eu tinha dois pais. E era muito engraçado que, enquanto criança, né, na inocência de criança, eu adorava fazer 2 presentes para o Dia dos Pais. Era a única criança que podia fazer 2 presentes ali na escola. E você chamava o seu pai biológico também de pai? Chamava de pai. Então chamava os dois de pai. Exato. E aí um adendo, né? Era o pai velho, porque ele era o irmão mais velho, e o pai careca, porque meu pai era careca. Então, enquanto criança, era assim que a gente diferenciava. E aí, com meu pai biológico, que era o famoso pai careca, a gente tinha eu chamava ele de pai, né? Eu o respeitava como meu pai. Mas, em contrapartida, ele entendia que eu era filha dele, mas emocionalmente ainda tinha aquela resistência de, ok, eu sou seu pai, mas ainda dói. Porque você, inclusive, é muito parecida fisicamente com a sua mãe, né? Fisicamente com a minha mãe. E aí, são detalhes, assim, a pinta que ela tinha no rosto eu tenho no mesmo lugar, o formato do olho é igual, então é muito parecido mesmo. E nesse processo, o meu pai, depois que minha mãe faleceu, ele se perdeu mesmo, assim, ele se entregou para o álcool e ele teve sérios problemas, né, com o alcoolismo. E ele não conseguiu se recuperar, na verdade, ele diluiu o luto no álcool e não conseguiu vencer, né, essa dor. Ele casou de novo, me deu 2 irmãos de presente, né, a Chay e o Cal. E nesse processo, ainda assim, ele lutou contra esse luto a vida toda, só que ainda assim ele precisava encontrar um culpado para isso. Então, as palavras que às vezes eu ouvia do meu pai era, se você não tivesse nascido, ela não teria morrido. E às vezes do meu irmão eu ouvia que, você nunca me deu nada e tirou tudo que eu tinha. Então, eram palavras muito duras para uma criança que não tinha dimensão do que havia acontecido. E nem culpa nenhuma. Exatamente, exato. E aí meu pai, ele nunca lembrava do meu aniversário. Ele lembrava que minha mãe havia falecido, mas ele não conseguia entender que eu havia nascido no mesmo dia. E com 13 anos, ele me deu parabéns. E eu fiquei, uai,
parabéns. Tá acontecendo alguma coisa Como assim, aqui. Parabéns. E ele me chamou para conversar e ele me deu um abraço. E ele colocava a mão nos bolsos, assim, ele me deu uma bala. E era tudo que ele tinha no bolso. E aí, tanto é que essa bala é minha bala favorita hoje. E ele me deu essa bala de presente e falou, me pede qualquer coisa que eu quero te dar. E aí eu falei, eu queria que você parasse de beber, eu queria que você fosse meu pai. E ele ficou uma semana limpo, assim, ele não bebeu. E eu jogava futsal na época, ele foi me buscar no treino, ele assistiu um jogo. Puxa vida, tudo que você sempre Exato. quis da presença dele, ele te deu naquele Exato, aniversário. porque eu tinha meu pai adotivo, né? Eu tive esse referencial de pai e mãe, não me faltou, por mais que a história tivesse começado de uma forma não muito comum, né, e realmente trágica. Deus, ele garantiu que eu tivesse esse referencial, mas ainda assim eu tinha meu pai lá, eu queria ele também, sabe? E quando ele me deu parabéns e eu pedi isso pra ele, a gente viveu essa semana. Uma semana, isso foi num sábado, no outro sábado ele teve uma recaída. Puxa. E ele bebeu muito naquele dia. E no domingo de manhã ele me chamou na casa dele, me pediu colo, deitou no meu colo. E a gente conversando ali, ele me pediu perdão. E ele falou, me perdoa por não ter sido seu pai, me perdoa por ter falhado, me perdoa por ter caído na rua na frente dos seus amigos. E ele começou a pedir perdão por coisas que eu nem lembrava, Gabi. E o semblante dele estava mais fechado e conforme ele foi pedindo perdão, foi ficando mais leve, sabe? E eu não entendi o que estava acontecendo ali, eu só falava, tá, te perdoo. E ele dormiu, e aí antes disso, ele olhou pra mim e falou assim, agora eu consigo dizer. Aí eu, o quê? E ele olhou no meu olho e falou, eu te amo. Puxa vida. E eu parei, eu fiquei em silêncio, porque eu não sabia o que responder. E ele falou, eu entendo o seu silêncio, porque eu passei 13 anos calado. E ele ficou quietinho, assim, deitado, e tava um dia meio frio, assim, ele ficou com o corpo mais frio, eu cobri ele, fui pra igreja, e aí tinha escola bíblica à tarde e tal, fui pra igreja. E quando eu voltei, eu recebi a notícia de que ele havia sido encontrado muito mal, foi levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu. Mas eu sou grata por saber que a gente teve tempo, por saber que não ficou nada, sabe? E Talvez ele estivesse carregando aquela culpa e ele precisava se aliviar dela e receber o seu perdão para conseguir descansar em paz. Né? Exato. E eu acho que ali a dor acabou, realmente. Não tinha mais luto para lutar contra, não tinha. E eu acredito que realmente nós precisávamos desse momento, né? Sim. Tanto para eu me reencontrar com o meu pai e encontrar o perdão dele também, de algo que ele talvez achasse que era culpa minha, mas ainda que não fosse, ele precisava me perdoar de uma culpa que ele me deu. E eu precisava perdoá-lo também. Então isso foi muito importante para nós e que bom que a gente teve tempo. Graças a Deus. Meu pai era um cara incrível, cara. Quem conhece meu pai fala, nossa, ele era engraçado, ele era isso. Mas no fim das contas ele fez mal só para ele. Assim, foi... Sim, infelizmente carregou aquela dor por muito tempo calado, né? Exato. Quando conseguiu aliviar, falar daquilo, acabou. Falecendo. Mas olha só, gente, a Evelyn entendeu que ela precisava perdoar para viver com leveza, sem os fardos ali da dor e da mágoa. Você tem vivido como a Cleide Evelyn e assim como ela quer se libertar? Talvez a história não seja a mesma, mas carrega alguma dor, alguma coisa assim pesada? Perdoar não é um processo fácil, viu? Mas é possível passar por ele e ter uma nova forma de viver. E a revista Esperança Mente Feliz, que está aqui nas minhas mãos, vai ser ali a sua companheira nesse processo de cura e de perdão. Então eu sugiro que você peça a sua agora mesmo pelo telefone que já aparece aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21, para você receber essa revista de graça aí na sua casa. Se você preferir, pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica, que é o 12 98244 4449. Eu sei que esse material pode te ajudar nesse processo todo de perdão. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa, mas depois do intervalo tem muito mais para a gente explorar aqui junto com a Evelyn e eu espero você. Identidade de volta neste último episódio do ano de 2024. Estamos aqui conhecendo a história da Cleide Evelyn, que começou de uma maneira trágica, porque ela nasceu e nesse momento a mãe dela faleceu,
mas que ela teve ali uma reviravolta. Na verdade, nasceu morta, que ela estava aqui contando, e Deus soprou novamente o fôlego de vida, deu para ela mais uma oportunidade. E que oportunidade, né, Evelyn? Eu sei que depois de passar por tudo isso, depois de passar pelo processo de perdão ali do pai aos 13 anos de idade, você foi crescendo, se desenvolvendo de maneira plena, com Deus sempre, e você fundou um instituto que tem feito a diferença na vida de milhares de pessoas. Eu quero saber como é que surgiu essa ideia e como é que é de fato esse trabalho. Juntos Brasil. Juntos porque caminhar junto faz toda a diferença. Uhum. E Brasil porque eu entendi que eu era a resposta no meu caminho de volta para casa, né? Na Juntos a gente carrega muito essa ideia de que todos nós realmente fomos feitos para ser resposta, mas não adianta sabermos que somos resposta se não estivermos dispostos a encontrar nossas perguntas, né? Porque senão a gente acaba passando a vida inteira sendo a resposta errada de uma pergunta que nem era nossa. Verdade. Então, na Juntos, a nossa missão é realmente encontrar as nossas perguntas, e a gente encontrou 7.000 perguntas no Brasil e na África. Puxa vida. Tudo começou, e é engraçado, né? Eu trabalhava com música, me formei em música, depois fui fazer marketing, enfim. E eu trabalhei com música, eu fui educadora, né, na rede de ensino em São Paulo. E eu sofri um acidente, perdi o movimento de uma das mãos e reabilitei depois. E nesse processo, quando eu deixo a sala de aula, eu começo a desenvolver projetos. E ao desenvolver projetos, eu passo por alguns estados do Brasil até chegar no Paraná, vou para uma escola de missão. E entendo que esse é meu chamado. Eu entendo que quando eu achei que eu tinha parado, foi realmente quando Deus falou, não, é agora que você anda. Tem muito mais ainda para você. É agora, fica tranquilo. E aí, enfim, conheci pessoas incríveis e fui enviada, né, realmente como missionário. E aí pude ir para Rondônia, Bolívia e conhecer outras culturas e entendi, não, realmente a gestão de projetos. E aí escrevi um projeto chamado Água para Todos, que levou água potável para Burkina Faso, que é um país no sul do deserto do Saara. E era um dos países mais pobres do mundo e eles não tinham acesso à água potável. E conheci uma pessoa de Burkina Faso e a gente começou a desenvolver o projeto. Fomos para o Burkina em 2019 e lá nós conseguimos escavar um poço com 1.200 metros cúbicos de água potável por hora de vazão. Nossa. Construímos hortas, calçamos os pés das crianças, levamos tratamento médico e ao todo foram 1.500 pessoas impactadas na África. Voltando para o Brasil, eu tenho a oportunidade de impactar a comunidade onde eu nasci, que é o Ferrazópolis, em São Bernardo. E nós começamos ali com 200 famílias e fomos ampliando o impacto. E hoje já são 10 comunidades em São Paulo e 2 em Brasília. E aí, com esse projeto no Brasil, a gente leva acesso à capacitação técnica, educação, temos parcerias, né, com centros técnicos, então a gente leva educação de qualidade para as comunidades. E aí, além disso, a gente ainda leva dentistas, nutricionistas, enfermeiros, sobe o morro mesmo, com toda uma equipe, e desenvolve projetos ali com educadores, leva ações também de capacitação educacional, atividades culturais, e é maravilhoso, assim. E 7.000 pessoas não são 7.000 números, eu sei que são pessoas, são histórias. Você consegue lembrar de uma, pelo menos, para compartilhar com a gente, de uma pessoa que tem sido impactada pelo projeto? Consigo. Essa é a história que eu mais gosto de contar. Camila Vasconcelos é uma jovem extraordinária, assim, e ela vive na primeira comunidade que nós impactamos ali no Ferrazópolis. A Camila, isso foi em 2019, eu reencontrei a Camila depois, né, na execução dos projetos, em 2023, o ano passado. E a Camila falou que não sabia o que queria cursar, né, estava ali no processo. A Camila entrou no nosso programa de capacitação educacional e aí ela foi acompanhada pelo Instituto. E esse ano eu recebi a notícia da Camila mesmo, de que ela havia sido aprovada em Ciências Sociais na USP. Olha que bênção! Então... Uma das melhores universidades do Brasil, hein, gente? Exato. Super concorrido para entrar. Exato. E aí quando a Camila trouxe isso de... Agora eu estou numa federal, eu vim da educação pública, eu passei pelo Instituto Juntos. Ela é pra gente a certeza de que nós estamos no caminho certo e temos pessoas que realmente vão continuar essa história de transformação. Porque a Juntos realmente tem 7.000 histórias, mas fazer parte de cada história sempre vai ser a nossa melhor história para contar. É verdade. E é isso. E deve ser muito gratificante ver a transformação na vida das pessoas, né, Evelyn? E que história é essa? Foi de capa da Forbes. Forbes, Under 30. A Forbes, enfim, todo ano lista, né, as principais lideranças de impacto. E em 2023 eu tive a oportunidade de ser uma Under 30, uma das principais lideranças com até 30 anos. Confesso que
já havia pensado, já havia sonhado com, mas não tinha noção de que realmente poderia acontecer, de que estava tão próximo. Embora eu já tivesse 29 anos e precisava fazer isso até os 30, né? Não tinha mais muito tempo. Não tinha muito tempo. Mas aconteceu, né? Todo o impacto da Juntos e tudo que nós fazemos também, e com todo o suporte também da Andrea Caoli, que é o nosso suporte de comunicação, tudo cooperou para que a Forbes acontecesse, né? E aí eu tive a oportunidade de ter minha carinha lá na Forbes e de mostrar para as pessoas depois, né, para os jovens que a gente atende, e falar para eles, ó, a Forbes está aqui e temos alguém muito parecido com a gente. Antes disso, e foi até o que eu falei na minha entrevista, né, que o conteúdo da Forbes não é um conteúdo tão acessível e de fácil entendimento, né, para a comunidade. E nem é um material que chega nas livrarias e nas revistarias que a gente tem ali nas esquinas. Sim. Mas ter um dos nossos na Forbes... É aquela questão da representatividade. Exato, é muito significativo. E eu ainda falo que eu posso até ter sido a primeira, mas ser a única não é uma opção. Só abriu as portas. É isso. Para os próximos que virão. Exato. E aí vem a Forbes em dezembro de 2023 e em julho desse ano eu fui convidada para fazer parte da comunidade BLK, que é a Forbes Black, né, de lideranças pretas. E eu fui convidada também. Então foram 2 nomeações Forbes em 6 meses. Uma bênção. Deus é maravilhoso, cara. Deus, ele realmente cumpre com a sua palavra de nos dar coisas ainda maiores do que nós pensamos ou sequer imaginamos. E esse é o Deus que eu tenho o privilégio de acreditar. É verdade, é verdade. A sua história está aqui no Identidade hoje, mas eu sei que já passou por outros canais de comunicação também, mas ela está ali no livro. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse livro agora, que já está aqui nas minhas mãos, ó, Quando o Simples se Torna Extraordinário. É um livro, inclusive, que conta a história ali da Evelyn, mas ele é um livro diferenciado, eu posso dizer aqui, não só pela história dela, mas ele é um livro tátil, ele tem um cheiro de limão, e agora a própria Evelyn vai explicar pra gente o porquê do limão. Porque não há limão tão azedo que você não possa fazer uma limonada com ele. Eu ouvi essa frase numa série, This Is Us, e eu fiquei com ela na cabeça e falei, nossa, acho que eu vou pensar num livro com isso. E aí a história já estava pronta, né? Mas o conceito de fazer dos limões da vida uma limonada, ela está intrínseca no livro em todos os aspectos, né? Então é um livro pensado realmente por 5 sentidos. Então ele tem a capa tátil, tem a questão do tato. As páginas são de papel especial, né? Pólen. Para poder ter esse cheirinho. Cheirinho de limão. E aí tem uma fragrância que foi desenvolvida pro livro, que é de limão siciliano e capim-limão, que é o cheiro das páginas. Visão já é o que você lê. Eu termino o livro ainda com a música Glorificar, que fala sobre exaltar a Cristo e edificar a igreja. E esse é o principal objetivo do livro, assim, a gente observar as coisas simples, entendendo que desde Gênesis, Deus sempre utilizou o simples para revelar a sua grandeza de forma extraordinária, né? Então o livro ele traz muito disso pra gente. Do simples ali, ó, quando o simples se torna extraordinário. Agora, Evelyn, qual que é o maior legado que você quer deixar? Eu acho que é fazer da vida realmente algo que vale a pena. É ter a oportunidade de ser resposta para as perguntas que ainda me esperam e provocar no outro o desejo de também ser a resposta que o outro espera dele. Eu acho que não há um legado maior que esse de deixar uma pegada e garantir que depois de mim outras pegadas virão, né? É abrir as portas e ter certeza de que, assim como o próprio Cristo abriu o caminho para que a gente chegasse, nós também temos essa oportunidade de mantermos o caminho sempre aberto, até que ele venha. Que lindo! Quero agradecer muito a sua participação aqui, ter aberto um espaço na sua agenda, que eu sei que não deve ser fácil também, para vir aqui a Jacareí, gravar esse programa com a gente, eternizar um pouquinho mais da sua história, né? Não só através do livro, de outras matérias, mas aqui na TV Novo Tempo também. Então, muito obrigada, me sinto muito honrada por ter aqui esse espaço com você. Imagina, essa honra também é minha de compartilhar essa história com vocês, com todos aqueles que nos assistem também. E obrigado por abrirem as portas e me receberem tão bem e me darem a chance de compartilhar de forma simples essa história que pode sim causar alguns efeitos extraordinários. Com certeza, grandes impactos, eu até diria. Sim. E a você aí de casa, então, uma ótima noite, um feliz ano novo e a gente se encontra em 2025. Até mais!